sintetizar 27 anos de carreira em 10 minutos, é isso, né? Eu acho que a minha carreira, a carreira é história, né? Tenho 51 anos, né? Aliás, eu vou fazer em dezembro 51, que é daqui 40 dias. Sou nascido em São Paulo e fui criado na região do Brás, no Pari, no Canindé, e sempre fui essa pessoa urbanoide, né? Nascido do bairro também, que não era periferia, mas o bairro sempre região central de São Paulo. Então sempre fui skatista, sempre fui ligado às culturas urbanas, de modo geral. E aí em 95 acabei rompendo os ligamentos no joelho, por causa do skate, e naquele momento eu sempre morei na Zona Norte também, né? Depois disso. E aí eu tive o Binho como um skatista junto comigo, que falou, vamos começar a desenhar. E aí eu comecei a fazer meus primeiros rabiscos em paredes na casa do Binho com o irmão dele, o Bocão, né? Que era um amigo skatista. E aí eu fui tomando gosto por aquilo, né? Muito influenciado pela cultura hip hop dos anos 90, né? Eu, pela história da arte urbana brasileira, eu me considero a terceira geração, né? Nós temos a primeira geração do Alex Valauri, o pessoal do Tupinundá, o Rui Amaral, toda essa geração 80, né? Para depois, em 84, vir os Gêmeos, o Espeto, essa galera com o primeiro, trazendo um movimento hip hop, né? Para a cidade, que é uma cultura nova-iorquina, hoje é mundial, mas nasceu na cultura de Nova York, na cidade de Nova York, e esses artistas da segunda geração que trouxeram esse primeiro grafite, que era diferenciado da primeira geração, que era mais extenso, né? Era um grafite mais, sei lá, uma galera mais acadêmica, e aí vem essa segunda geração com todo esse lance para mim que era muito novo, porque eu tive uma adolescência de skate, então sempre curti hardcore, já tive banda, baterista. E aí em 95 que eu comecei a entender o que era o movimento hip hop. E as minhas primeiras intervenções que aconteceram no muro da minha casa, no meu quintalzinho lá que eu tinha, era escrever meu nome Zezão, né, daquela forma que parecia ser muito fácil, escrever aquela letra quadrada, caixa, e para mim sempre muito difícil, porque eu também, né, sou um autodidata, né, não tenho uma formação acadêmica, não posso falar muito sobre história de arte, porque o conhecimento todo que eu tive e tenho até hoje vem da história da minha vida e da rua, né? Muito sofrimento, muita repressão nos anos 90, né? Eu já também vi um momento muito conturbado da vida, familiar, pai, mãe, doente, né? Perdi os pais cedos. E aí em 95 assim, comecei por esse caminho, então, como o Ricardo disse também, minha trajetória artística se divide em 3, 4 fases. Então de 95 a 98 eu segui uma linha bem hip hop mesmo, de escrever meu nome com aquelas letras coloridas, que sempre foi muito difícil para mim. Para em 98 eu conheci o trabalho do Jean Basquiat, né? Assisti o documentário dele e foi pela primeira vez, por eu sou autodidata, eu sempre achei que toda manifestação artística, tudo que eu considerava arte era algo que fosse muito bem feito, né? Tanto no grafite da época, as letras, minhas letras sempre foram muito feias, sempre foram muito toscas mesmo. E aí eu vi os Gêmeos, ou o Espírito fazendo aquelas letras, o Binho, aquela coisa bem raiz, né? E aquilo era muito difícil para mim, né? E aí em 98 eu assisti o documentário do Basquiat, e foi a primeira vez que eu me deparei assim, com um artista muito mais expressivo, que sabia desenhar, né? Assim, de uma forma bem espontânea, com várias mensagens, várias técnicas, e aquilo para mim foi abriu assim, muitas portas, que eu falei assim, eu não sei desenhar, então eu vou para a minha expressão. Né? Num momento de repressão e da minha depressão, eu comecei a expressar meus sentimentos ali com frases, jogava tinta, deixava escorrer, não tinha um caminho, né? Teve uma transição bem bruta assim, nesse momento. Para depois, de 98 também, eu comecei a repressão me levou para lugares que eu tinha que me esconder. Junto com a minha depressão, eu grafitei em 98 hoje a comunidade do Moinho Matarazzo, né? Antigamente foi o
como o prédio do Moinho, então foi ali onde eu comecei as minhas intervenções, onde ninguém via, porque né, era muito enquadro da polícia, e a arte para mim estava rolando uma terapia mesmo. E aí de 98 a 2000 eu segui uma trajetória em busca de lugares abandonados, e aí em 2000 um pessoal amigo meu que estava comigo na freguesia do Ó me levou para uma galeria subterrânea. Ele falou: vamos ali, né? O que tem lá dentro? Eu falei: não tem nada, vamos lá. Aí a gente tem que colocar lembra que hoje, sacola plástica no pé de mercado para entrar lá, mas eu dei daqui ali já senti água entrando no tênis, né? Mas a gente foi lá e começou a fazer uns desenhos. Era um lugar assim, existe esse lugar ainda, né? Na Jardim Souza, na freguesia do Ó, um lugar que é uma galeria que era um rio, né? O córrego se transformou numa galeria de esgoto. E ali eu vi que ninguém ia me ver, tipo, eu ia ficar sozinho, eu estava tão mal, tão para baixo, que eu fui para baixo mesmo, né? Ou seja, desculpa a palavreada, você estava na merda e fui para no esgoto, porque ali eu me sentia confortável diante do momento da minha vida, que foi da perda da minha mãe de câncer, meu pai de alcoolismo, e aí eu fiquei, meu Deus dará, e eu falei, né, se eu correr aqui dentro, não vou encher o saco de ninguém vai descobrir, então foi até meio poético, assim, romantizado, mas foi bem triste aquele momento. Né? E aí em 2000, eu comecei esse trabalho, para depois, para quando eu fui reconhecido como artista, sei lá. Em 2003, naquela época, foi quando eu tive acesso ao Fotolog, a primeira mídia social que tinha, acho que, sei lá, né? Quem não teve Fotolog é porque não tem menos de 40 anos. Né? Então, e aí eu comecei a colocar umas fotos lá. Eu era motoboy, né? Até de 95, eu comecei a grafitar em 95, eu não vivia da minha arte, eu era um motoboy, fui pichador, né? Também esqueci de falar que de 97 comecei a pichação vício. E o meu grafite sempre foi contra o sistema, sempre bater de frente, tal, tudo. Mas em 2003 eu conheci uma pessoa nas redes sociais que marcou um encontro comigo, que foi considerada a minha madrinha da arte, né, a Mariana Martins, filha da Dona Martins, que é a casa do Baixo Ribeiro, que criou a primeira galeria, ou uma das primeiras galerias de arte urbana em São Paulo, né, nesse segmento, que foi a Choque Cultural. E eu lembro que eu, naquela época, era punk, cabelo moicano, isso na cara, zoado, já conheci o Ricardo, já uso lixo, mendigo. E aí ele me encontrou na rua e falou assim: cara, você que faz esse desenho, professor, você sabia que você é um artista? Eu recebi aquilo de uma forma muito ofensiva, assim, de agressão, né? Porque era tão chucro. Eu falei assim: não sou artista, sou grafiteiro, sou do vandalismo. Ela: não, você não entende, cara, o que você faz é uma arte. E eu achei que aquilo foi afrontado naquele momento. E aí a gente começou a ficar amigo e ela falou: eu queria uma hora comprar uma ilustração sua para fazer uma print, uma gravura. Eu nem sabia o que era isso, porque eu vivi 100% de grafite desde então, até aquele momento. Para em 2003 conhecer essa mulher, que já era filha de um grande artista, o Demir Martins. E ela falou: vou abrir uma galeria e nós vamos fazer uma exposição. Eu falei: como assim? E aí na minha casa, eu sempre, nesses lugares que eu frequentei, nas caçamba de entulho, eu sempre peguei muito lixo. E eu pintava as coisas. E na minha casa era um corredorzinho, tinha uma galeria assim, tampa de armário, porta pelo fogo, chapa de enferrujada. Eu ia pintando. E um dia ela foi lá me visitar, ela falou: eu quero comprar tudo isso. E aí, enfim, foi ali que eu entendi que eu falei: pô, posso largar minha profissão de motoboy, que eu ganhava R$700 por mês, né? Pagava 300 de aluguel lá no Brás, na minha pensãozinha que eu morava. E aí ela comprou uma obra minha por R$400, cara. Tipo, eu falei: meu mês eu vou ter R$1.100 na minha vida. Cara, fiquei rico. Nossa. Eu lembro que eu até pedi pra vou pedir uma pizza 4 queijos hoje, porque, cara, eu vou pagar essa pizza, tá ligado? Tipo, é muito engraçado, mas foi muito forte aquele momento, né? Aí eu fiz essa exposição em 2004 na galeria. Em 2005 me descobriram, através dessa exposição, a mídia me descobriu, e eu comecei
a fazer coisas com a MTV, que foi a primeira mídia que eu tive reconhecimento, assim. Então, eu fiz muita coisa com a MTV na época, com o João Gordo, com o Casa Vecini e tal. E aí, da MTV, eu comecei a ser chamado pela Globo, pela Record, SBT, tudo por causa do meu trabalho subterrâneo, né? Então, eu comecei a levar as pessoas para conhecer essa minha arte no lugar. Aí gravei alguns documentários. Em 2005 eu gravei meu primeiro filme, que é o Desafio do Zezão, que está na internet inclusive. E depois, em 2006, gravei meu primeiro longa-metragem, que era o Traço Invisível. E aí até esse ano a gente teve a perda do Jô, aí os caras, pô, te assisti no Jô lá em 2005, né? Eu falei, putz, cara, eu era jovem, né? São 12, 22 anos. E aí isso ajudou muito, a internet e a mídia me colocou num reconhecimento que ninguém ia reconhecer, porque era um trabalho totalmente na contramão, né? Aí em 2007 eu fui para Nova York, tive a primeira exposição internacional em Nova York, e aí a vida, né, sempre com galeria, né, de 2003 até os últimos anos sempre tive galeria, passei por outras galerias, e aí depois quando a gente vai para fora, aí o trabalho dá essa deslanchada, né? Aí eu lembro que eu não falava inglês, fui para Nova York lá bem chucrão, né, tive que cortar meu cabelo, tirar o visto da cara, porque eu tive que fazer entrevista para tirar o visto, né? Aí foi quando eu virei a chave lá do Zezão, Vandal, Pichador, Autossistema, que eu falei, meu, agora eu viro motoboy, ou eu agora vou aproveitar essa oportunidade que a vida está me dando, que essas pessoas estão me dando para mim me integrar nesse mundo da arte, né? E aí, enfim, é muita coisa para contar, acho que tem aqui um pouco do... Eu nem vi o que se passou, mas também não queria estender muito, porque daí se eu vou falar dos meus estilos, o Ricardo falou do estilo dele, né, que também falou também. Eu, hoje, atualmente, né, eu me considero um artista multimídia, porque eu continuo fazendo grafite, tenho meu trabalho de ateliê, adoro fotografia, já fiz vídeos, instalações, museus, né, então, difícil se definir como artista, mas eu tenho uma gratidão à rua, porque a rua foi a minha maior vitrine, e até hoje eu tenho respeito à rua. Eu acho que eu sou um dos poucos artistas aí da minha geração que resiste, que ainda está lá, sabe, fazendo trabalho social, numa quebrada, numa favela, ou metendo a cara na avenida, porque eu acho que isso faz parte da minha filosofia, né? Acho que a gente recebe, a gente tem que devolver, né? Eu sempre achei que o grafite é uma arte democrática, então não é porque hoje eu tenho minha obra, vivo da minha arte, que eu, né, vou virar uma pessoa só comercial, e não é nem por questões ideológicas mesmo, é uma questão de paixão mesmo, que eu falei, meu, se não fosse a rua, né, eu não tenho uma história de diploma de arte nem nada, talvez eu não conseguiria ter todas as oportunidades que eu tive, né? Então eu mantenho isso, e aí tem um pouco das minhas obras aí e tal, né? Reaproveitamento de material, de madeira, né? Aí na Alemanha, né? uma intervenção no subterrâneo. Tem essa linguagem também que depois eu desenvolvi, que é uma história também interessante. A falta de tinta me levou a desenvolver esse trabalho, porque os amigos meus me doavam restos de tinta, e como eu nunca sei desenhar nada, eu só gastava as minhas tintas fazendo bolinha, manchinha, e aí, né, com influência psicodelia, anos 70, entre, na época também, muito jovem, né, vivência, experiência com drogas lisérgicas, surgiu isso aí, né? Mas hoje a gente está com 50 anos numa transição de traços de estilo. Eu estou sofrendo demais, galera. Esse ano dos 50 anos que acabe logo, porque eu estou me ressignificando, eu estou formatando a máquina do Zezão. Não sei o que vai vir no ano que vem, 51, mas eu estou sofrendo muito o meu interno, e minha arte também é fruto. Eu estou assim, ó, nesse labirinto aí. Eu não sei se é isso, se eu vou virar tricô e crochê, mosaico, mas eu estou dentro de um labirinto que eu não estou sabendo sair. Então, para mim é muito honroso estar aqui com vocês hoje, dividindo esse espaço, podendo contar um pouco essa história, porque não é fácil ser artista, né?
E é muito sofrimento mesmo. Às vezes as pessoas acham que é só o glamour e tal, mas é muito difícil, cara. Assim, a vida de um artista no Brasil é algo que é muita luta mesmo, persistência para a gente, né, subir esses degraus aí da nossa vida. Não sei, acho que é isso. Obrigado, gente, por vocês contarem um pouco da história de vocês, que é super interessante essa ideia de ficar para que a parte ouvindo, né? Aí foi exposição no MASP, né? MASP, aí um museu em Frankfurt, na Alemanha, que tem 80 metros de teto. Isso é uma instalação no MASP também que eu fiz representando o subterrâneo, né? Aí ao fim do vídeo. Agora a gente vai entrar no tema principal desse encontro. Eu vou ler a pergunta, tá? Como foi a decisão de tornar-se artista independente de gerir sua própria carreira, ou de não pertencer a nenhuma galeria? E quais as maiores dificuldades e vantagens de se autogerir? Vale a pena ou é apenas uma opção dos vários caminhos para o artista plástico? Eu pergunto isso porque os eu sei que ele já presenciaram coisas importantes, inclusive a Zico, né? O Akaine também já fez, a Catarina não sei. Mas eu queria saber como é que eles. Foi uma decisão, foi uma posição de mercado, qual a vantagem de gerir essa própria carreira? É mais assim, uma curiosidade mesmo que o artista tem, porque o artista no geral tem dificuldade de pertencer a uma galeria, né? E às vezes o caminho não é pertencer a uma galeria, o caminho é você ir atrás da sua carreira e construir ela, né? Então eu queria ouvir a opinião, quem quer uma primeira que tem. Pode falar. Vamos citar. Pode ser a Catarina primeiro? Então, a arte, assim, como que uma criança que nunca parou de desenhar, então nunca pensei em outra coisa na minha vida a não ser viver de arte. Acontece que eu trabalhei muitos anos como no começo, né, da apresentação, eu trabalhei com moda, trabalhei com ilustração, trabalhei em meios mais comerciais, assim, porque eu tinha, como falei, muita timidez de revelar o mais objetivo de mim que eu achava que não tinha valor. Então, eu passei muito tempo da minha vida assim, dando aula de desenho, né, e trabalhando com ilustração e moda. E a partir dessa virada de chave, que é recente, né, então assim, vamos falar, 2016, 2017, que as coisas começaram a se potencializar nesse sentido. Eu recebi algumas propostas, fiz uma exposição numa galeria, mas eu gosto de não ter esse vínculo fixo, de você poder ter essa possibilidade de expor, mas também fluir, permear com o seu trabalho por outros meios, né? Então, acho que, assim, na minha opinião, né, assim, nesse momento que eu tenho vivido, para você ter uma exclusividade nesse momento de mundo que a gente vive, teria que ser algo assim que desse algum subsídio que realmente te falasse, né, poxa, tá aqui, né? E aqui no Brasil, como você não falou, é difícil, né? Então, de repente, você se comprometer a ser totalmente daquela instituição, né? E não poder fluir por outros meios, porque hoje a gente tem muitos meios, né? Para fluir comercialmente até, né? E se apresentar comercialmente como artista. Então, eu acho que eu meio que navego nesse entre mundos, né? Lógico, fiz uma exposição no passado, numa galeria, mas não tenho esse compromisso de ser totalmente dessa galeria. Assim, o Zezão vai entender bem também da nossa geração que estava junto, né, Zé? Nos anos 90, 2000 ali. Naquela época a gente não tinha muita noção do que a gente fazia com o nosso trabalho, a gente simplesmente fazia, né? Por amor, por paixão, por raiva, por, enfim, existir, né? E o grafite, ele foi nos levando para uns caminhos bem interessantes na vida, assim, que foi primeiro criar muitos amigos, né? A gente é amigo até hoje, enfim, vai até morrer, que morrer primeiro de lá jogar até. Mas a gente vai continuar amigo, né, eternamente, assim. E naquela época não se pensava em galeria de arte urbana, não existia galeria de arte urbana, né? Tinha alguns amigos que eram
pintores, como o Felipe, né, tinha loja e fazia algumas exposições com alguns artistas, teve, enfim, outras pessoas também fizeram pequenas coisinhas assim, né? Mas quem consumia aquilo? Ninguém consumia, então era uma festa para amigos, onde todo mundo ia lá, via o trabalho, sobre suportes diferenciados e tal, mas não se vendia isso, né? Isso não existia, não tinha uma clientela. Eu vi que um dos primeiros mesmo que começou com essa história de pensar, vamos transformar esses artistas em artistas renomados, foi o choque cultural, né? Porque ela quando chegou assim, juntamente com o que o Gil estava fazendo na época, mas ele fazia muita coisa, eles faziam muita coisas lá fora já aconteciam algumas exposições, mas a Choque Cultural foi onde pegou e falou assim, bom, vamos colocar essa galera aqui nas melhores galerias, nos museus, e isso começou a mexer não só com a cabeça, acho que a galera que estava junto lá na Choque Cultural, mas quem estava de fora também, né? Porque a coisa nunca vai para uma coisa pessoal somente, ela fica, né? Então a gente ficava dali olhando e falando, cara, que legal é isso, mas será que é isso mesmo? Aí eu olhava conversando, isso aqui é trabalho, isso aqui vende mesmo, isso aqui. Porque até então eu comecei a aceitar, enquanto artista, alguma coisa. Tem uma caixa aqui em cima, aí vira pra mais pro centro. Tá. Fica perto. Então, assim, eu fiquei muito tempo trabalhando com ilustração, né? Mesmo também porque eu não sabia nem desenhar também. Eu fui aprender a desenhar quando eu conheci um falecido amigo meu, que era o Nils, que desenhava muito bem, assim, o cara desenhava tudo aquilo que eu desenhando. Eu falei, cara, você não para, eu não consigo, isso aqui é pior que droga, assim, né? Então ele pegava e falava, cara, desenha, vamos desenha assim, desenha olho, desenha isso aqui, lá. E eu fui fazendo isso, conheci uma galera também que desenhava ilustrações, a galera foi pilhando e falou, cara, vai trabalhar com ilustração. Eu falei, uma aí, eu acho que dá pra tirar um dinheiro, né? Peguei uma pastinha feita embaixo do braço, meti o pé na porta, abriu lá, sabe, sem marcar, porque eu tentei marcar. Na visita ninguém me dava atenção, né? E eu cheguei lá assim, eu tive que falar com o diretor de arte e tal, revista. Você marcou? Ele falou, não, é minha amiga, pô, não, tudo bem. Estou para passar mais uma visita, nem sentiu que não tinha nada, que eu estava de gaiato, ela deu assim, bom, tu passa só virar, eu subi lá, cheguei lá, estava na mesa assim, com licença, você não estava só um tempinho querendo mostrar meu trabalho para você, tá? Você não tinha que ter marcado uma entrevista? Eu falei, pois é, eu tentei, mas como eu estava aqui já fazendo um trabalho, trabalhada, sabe? Aí eu falei, passei aqui, queria mostrar o trabalho para você, tá? Você tem 5 minutos, eu entendo. Aí quando você tem folhou, sentado assim, tremendo, assim, tipo, cara, não fala nada, não fala mal, não faz nada, saca, fica quieto, assim, pegou e fechou, falei, puta merda, né? Já pensando, como vai falar? Ele falou, vem cá, assim, uma porta aqui, assim, pra tirar da casa. E ele foi lá, me colocou com a galera do design, ele falou, então, olhar o trabalho dele, e as coisas foram embora. Nunca mais vi ele, eu sei que a galera pirou, gostou pra caramba, já me colocou no primeiro dia, não deu trabalho pra fazer. E a partir de lá fiz muitas ilustrações com a galera, assim. E aí quando começou essa história da Choque Cultural trabalhar com galeria, né, bem depois, assim, na verdade, eu tinha tomado uma sessão bacana, os caras trabalharam bastante para criar uma clientela nacional, assim, que consumisse paulistano, né? Que consumisse arte, porque não tinha. Eu lembro do Edu, né, da Choque, uma vez, vocês tinham voltado, acho que era da Alemanha. E eu falei, aí, como é que estão os projetos? Então, eu falei, cara, a gente está trabalhando muito para criar uma clientela, sabe? Que não tem, assim, te apresenta, os caras ficam meio, gosto, mas porém, e aí, né? Invisto nisso daqui, né? E depois dessas épocas, dessas coisas, surgiu uns amigos meus que pintavam comigo, de infância e tal, que é o Benivo, né? O Vini, o Cana, Tia Ruge, Jerry, enfim, uma turminha que fazia algumas coisas dentro da própria moradia deles. Moravam na parte de baixo, não era sala, virava tipo uma galeria, né? E aí eles começaram a chamar de A Sétima, o Cana entrou junto, o Cana é um cara que faz os prints, né? Os cílios, faz muita cinta para camiseta, marca, shape e tal. Começou a fazer os prints, os cílios, para vender para a galera, tal, que às vezes não fala, né? Mentira, eu falava assim, sim, print, que isso? Fazendo papel, não, era lá, né? Então a gente era muito, assim, não tinha informação, não tinha nada, né? E
E aí a sétima também, pós choque cultural, ela foi uma galeria também que existe até hoje, que está lá, trabalhando com arte urbana, que também foi uma coisa do tipo, pô, a gente tem aqui, a gente vai montar uma exposição, põe a tela aí e tal. A gente colocava, quanto você vai cobrar? Sei lá, bicho, sei lá, quanto que cobra? Não tinha preço, né? Eu poderia saber quanto poderia cobrar uma ilustração, porque já tinha precificado, né? Quanto que custa uma ilustração, minha página, uma página inteira, não sei o que, né? Mas obra de arte, sei lá, nem sabia que era uma obra de arte, nem sabia que era uma arte. Daí a gente começou a fazer, ela começou a crescer, né? Começou a fazer nossa exposição. Daí a cena nacional começou a bombar, ela super fazendo coisas lá fora, super fazendo coisas aqui dentro, coisas do MASP, coisas, enfim, coisas grandiosas, que o holofote virou para a arte urbana e começou a olhar com um olhar mais carinhoso, mais receptivo, assim. E aí isso possibilitou a gente pensar e falar, puta, vamos trabalhar com galerias, vamos fazer, enfim, tal. Trabalhei um pouco tempo também com a galeria de Rabel, da Júlia Fernandes, só que ela trabalhava com foto, né? Ela era uma galeria de Babel foto, e ela montou uma galeria de Babel Black, que era para trabalhar com arte urbana, artistas, enfim, não sei, fotografia. Foi onde também eu comecei a falar, pô, agora sim, como ser artista, fizemos SP Art 2 vezes, vendemos bastante e tal. Só que depois de um tempo também, eu fui sacando que também a coisa não é só ser a galeria, né? Só estar em galeria produzindo e consumindo